Em João 5, verso 19, Jesus disse: eu não faço nada sem antes ver o meu Pai fazer. Jesus sempre dizia: olha, eu não faço nada sem antes ver meu Pai fazer. Eu não digo nada sem antes não ouvir meu Pai dizer. E Jesus também dizia assim: olha, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu envio a vós. Como? Da mesma maneira que o Pai me enviou, eu envio a vós. E qual é essa mesma maneira? É vendo e ouvindo o reino de Deus. Irmãos, o tempo está se passando e essas gerações que estão surgindo perderam algo muito importante, e estão perdendo algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês, que eu vou te mostrar na Bíblia. Apocalipse 1, verso 10. João está na ilha de Patmos e no verso 10 vai dizer assim: eu, João, estava no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como uma voz de trombeta, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que vês tu, escreve no livro e envia para as 7 igrejas que estão na Ásia. Irmãos, em Apocalipse 1, verso 10, João estava dizendo o segredo. Ele diz assim: estava eu no Espírito. Irmão, João estava no Espírito e foi arrebatado em Espírito. Irmãos, compreenda uma coisa, que estar no Espírito era a realidade de todos os dias da igreja primitiva. Era a forma mais comum deles conhecerem a Deus. Você precisa entender uma coisa, que a igreja primitiva, ela não tinha a Bíblia. Como é que a igreja primitiva crescia? Como cresciam as igrejas primitivas, sendo que eles não tinham os escritos do Antigo Testamento? Não existia a Bíblia ainda. O pastor, naquela época da igreja primitiva, ele não podia chegar para pregar dizendo assim: olha, abram as suas Bíblias neste versículo. Não podia. O pastor não podia dizer para o povo: olha, quando você chegar na sua casa, leia alguns versículos, alguns capítulos da Bíblia para você poder entender melhor. Ele não podia. Então, como que funcionava a igreja primitiva? Por quê, irmão? Porque o que eles faziam os levou a um conhecimento de Deus tão grande, mas tão grande, que eles mudaram a história do seu tempo. E o apóstolo Paulo disse: eu tenho conquistado toda a Ásia para o meu Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos ensinavam as pessoas a viverem no Espírito, porque essa muitas das vezes era a única maneira das pessoas conhecerem a Deus, porque eles não tinham os livros, eles não tinham a Bíblia, então eles tinham que andar e viver no Espírito. Nós lemos lá em Apocalipse, quando João diz assim: olha, eu estava no Espírito, porque era costume das pessoas estar no Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito. Irmãos, entenda uma coisa, nós somos Espírito. A gente somos Espírito. Você é Espírito, você tem um Espírito, você tem uma alma, você tem um corpo. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais, mas porém, muitos vivem apenas na carne. Hoje em dia as pessoas não querem viver na carne, viverem para satisfazer os desejos da carne. E esquecem algo muito importante, que não tem como agradar a Deus na carne. Por quê? Porque Deus é Espírito. E procura pessoas que adorem Ele em Espírito e em verdade. Então precisamos viver no Espírito. O Espírito está pronto, como diz a palavra do Senhor. Mas é por isso que hoje muitas pessoas têm tão pouco de Deus, porque só vivem na carne, não querem viver no Espírito. Mas os cristãos espirituais, eles vivem no Espírito e são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Irmão, entenda uma coisa, que é tão importante você fortalecer o Espírito. Nós como igreja do Senhor, nós precisamos fortalecer o nosso espírito com orações, com jejuns, com santificação, com obediência. Lembre-se de uma coisa, há uma luta constante
entre o espírito e a carne. Aquele que for mais alimentado vai vencer. Então o segredo é se encher do Espírito Santo de Deus e começar a viver no Espírito. Então pare de viver somente na carne, porque a carne, as vontades da carne só te levam a pecar. E o salário do pecado é a morte espiritual. Mas a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 2, verso 14, que quem é espiritual tudo discerne. Diz assim: mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, quem é espiritual tudo entende. E precisamos ser espirituais para entrar nas dimensões espirituais. E para acessar as dimensões espirituais, nós precisamos das línguas do Espírito. Falar em línguas é tão importante para você acessar as dimensões espirituais, porque nos ajuda a nos conectar mais fácil com Deus. Por quê? Porque quem fala em línguas não fala a homens, mas fala diretamente a Deus. Cristãos espirituais precisam viver no Espírito, porque há uma guerra constante no mundo espiritual. E nós somos soldados de Cristo. E a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é nas regiões celestes, como diz lá em Efésios 6, verso 12. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas deste mundo, contra as hostes da maldade nas regiões celestes. Em outras versões diz, no mundo espiritual. Por isso que precisamos viver no Espírito, para sermos guiados pelo Espírito de Deus. Ei, Jesus nos chamou para seguir os seus passos. E Jesus, irmão, nos deu exemplo. Jesus andava no Espírito, Jesus vivia no Espírito, Jesus era guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus e vivemos no Espírito, nós conseguimos entrar no mundo espiritual, acessando a dimensão espiritual. E para que a gente consiga entrar no mundo espiritual, nós precisamos entrar e ter fé, através da oração. Nós precisamos entrar com fé, crendo que nós vamos ouvir algo da parte de Deus, crendo que nós vamos ter um direcionamento da parte de Deus. Então, quando nós acessamos as dimensões espiritual, o mundo espiritual vai se tornar real para você, assim como o mundo natural. Irmão, lembre-se de uma coisa, lembra de João lá em Apocalipse? Ele diz, eu estava no Espírito e foi arrebatado em Espírito até os céus e ele viu Jesus. Por que ele viu Jesus? Porque ele estava em Espírito. Ele estava em Espírito e foi arrebatado. Aleluia. Ei, irmão, se você pudesse compreender a dimensão do que eu estou falando aqui, o quão profundo isso é, mas eu sei que essa palavra é só para os espirituais. Mas eu vou resumir, na realidade eu estou resumindo tudo aqui porque é um assunto muito complexo, mas isso que eu estou compartilhando com você será de grande ajuda, já será um ponto de partida para aqueles que querem mais de Deus, querem buscar a Deus verdadeiramente, querem ser usados por Deus. Entenda o que eu estou dizendo aqui, que o segredo para acessar as dimensões espirituais é andar e viver no Espírito, é ser guiado pelo Espírito de Deus. Simples assim, você é Espírito. Eu sou Espírito. E da mesma maneira que todos os corpos conseguem ver, ouvir e se mover no mundo natural, todo o Espírito também consegue ver, ouvir e se mover no mundo espiritual. Lembre-se, você é Espírito. E todo o Espírito consegue ver, ouvir e se mover no mundo espiritual. Todo Espírito pode ouvir o reino de Deus. Todo Espírito pode ouvir o reino espiritual. Aí muitos podem dizer, mas não, eu não consigo ouvir o mundo espiritual. Será que não? Vamos ver, deixa eu te perguntar. Quantos aqui conseguem ouvir a voz do diabo?
porque o diabo é um ser espiritual. Quantos aqui ouvem a voz de demônios? Quantos aqui ouvem o diabo te acusando? Muitos ouvem a voz da tentação, ouvem a voz do medo, ouvem a voz de muitas coisas, ouvem direto a voz do diabo te incentivando a pecar. Ou seja, você está o tempo inteiro ouvindo o mundo espiritual. E tem gente que ouve com tanta clareza a voz do diabo, e é quase todo dia. E saiba, irmão, que o desejo de Deus não é que você apenas ouve a voz do inimigo ou a voz do diabo. O desejo de Deus é que você também possa ouvir a voz dele, ouvir a sua voz. Porque nós somos espirituais, então nós conseguimos ouvir os seres espirituais. Mas tem pessoas que só ouvem a voz do diabo. E diz, não, mas eu não ouço a voz de Deus. Será que você não ouve a voz de Deus? A voz de Deus é aquela vozinha que diz assim, olha, hoje você não orou. Olha, faz tempo que você não lê a Bíblia. Olha, faz tempo que você não jejua. Faz tempo que você não vai no culto. É aquela vozinha que fica lá dizendo assim, olha, isso que você está fazendo, isso que você está praticando não me agrada. É Deus falando com você. Mas muitas das vezes você não quer ouvir a voz de Deus. Ou ignora a voz de Deus. Você levanta de madrugada e Deus diz, olha, vai orar. Aí, em vez de você ir orar, você diz, ah não, estou cansado, tô com sono. Ou seja, é Deus falando com você. Você está ouvindo a voz de Deus. Mas as pessoas muitas vezes não querem. Preferem ignorar. Preferem dizer assim, não, Deus não fala comigo. É mais fácil dizer, né? Deus não fala comigo. Não fala com você, mas comigo ele fala. E olha, e fala muito. E saiba que quanto mais sensibilidade espiritual você tiver, mais você vai ouvir Deus falar. Mas para isso você tem que querer. Você tem que querer ouvir a Deus. Você tem que querer ter um relacionamento com Deus. Você tem que querer viver para Deus. Você tem que querer agradar somente a Deus. Irmãos, nós estamos na dispensação do Espírito. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. E Ele quer que você ouça a Deus. O Espírito Santo, Ele quer nos conectar a Deus. Aleluia. Ei, irmão, a igreja primitiva, ela cresceu ouvindo a Deus. Ela cresceu conhecendo a Deus. Aleluia. Ei, irmão, a igreja primitiva, eles tinham experiências maravilhosas com Deus. Não eram apenas os grandes apóstolos, não, eram pessoas comuns que tinham experiências com Deus, que falavam com Deus. Pessoas comuns, lembra apenas um diácono, um simples diácono, como Felipe. Ele foi arrebatado, ele foi transportado de uma cidade para outra. Pessoas comuns eram usadas por Deus poderosamente. Por quê? Porque eles andavam no Espírito, eles eram cheios do Espírito Santo. Por isso que a igreja primitiva naquela época, ela mudou o mundo naquela época. Por quê? Porque eles não tinham palavras. Eles não tinham palavras escritas. Eles não tinham palavras de conhecimento humano, mas eles tinham o poder de Deus. Foi por isso que Paulo escreveu dizendo, o grande apóstolo de poder escreveu dizendo, em 1 Coríntios 2, verso 4. Disse assim, olha, e o meu discurso e a minha pregação não se consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia. Era o poder de Deus, não era palavra de sabedoria humana. Mas infelizmente, hoje em dia, as palavras, as pregações são de sabedoria humana. São pregações de frases de efeito. São pregações motivacionais. São pregações de autoajuda. São pregações coach. São pregações que não têm nada espiritual. Não existe mais mensagens e pregações espirituais. Muitas igrejas você não pode nem mais pregar a verdade. Não se pregam mais a verdade. Não se pregam mais mensagens espirituais. É somente mensagens de sabedoria humana. Ei, mas a minha oração nesta última hora, é que Deus venha levantar um povo. Que Deus venha levantar um povo espiritual, com sabedoria,
com sabedoria, mas com sabedoria do Espírito de Deus, não sabedoria humana, para impactar essas novas gerações que estão vindo. Nós precisamos, irmãos, voltar às nossas raízes, dos cristãos primitivos que andavam e viviam no Espírito, porque esse é o segredo, irmão. É andar, viver e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por que a igreja primitiva impactou o mundo daquela época? Porque Paulo deixou escrito dizendo que não foi por palavras persuasivas de sabedoria humana, mas foi no poder de Deus. A igreja cresceu com o poder de Deus. É chegado o tempo de nós buscarmos por este poder. É chegado o tempo de você se dispor a fazer a obra de Deus. É tempo, irmão. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Vamos buscar a Deus de verdade. Vamos conhecer a Deus de verdade. Não apenas com letras, mas vamos conhecer a Deus em espírito, porque Deus é espírito. E que Deus venha abençoar cada um. Até o próximo vídeo.